Os mistérios mais assustadores da internet. A internet é um lugar gigantesco, cheio de informações, curiosidades e segredos. Mas, em meio a tudo isso, existem alguns mistérios que desafiam qualquer explicação. Casos tão estranhos e enigmáticos que nem os maiores especialistas conseguiram desvendar. Desde transmissões de rádio sem explicação até desafios criptográficos que ninguém sabe quem criou, esses mistérios deixaram o mundo intrigado e continuam sem resposta até hoje. Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar nos mistérios mais assustadores da internet que nunca foram resolvidos. A rádio UVB-76. Imagine uma rádio que transmite sinais misteriosos há décadas, sem que ninguém saiba ao certo quem está por trás dela. Esse é o caso da UVB-76, uma estação de rádio de ondas curtas que opera na frequência 4625 kHz. Desde os anos 1970, essa rádio transmite um som repetitivo, algo como um zumbido constante. Mas, de tempos em tempos, uma voz humana aparece e pronuncia sequências de números e palavras aparentemente aleatórias. Teorias apontam que a UVB-76 pode ser um sistema de comunicação militar russo ou até mesmo um interruptor do fim do mundo, que ativaria mísseis nucleares caso os operadores deixassem de responder. O mais assustador é que, mesmo após a queda da União Soviética, a transmissão nunca parou. Quem está por trás dessa rádio? O que essas mensagens significam? Até hoje, ninguém conseguiu responder. 2. Cicada 3301. Um dos maiores enigmas da internet surgiu em janeiro de 2012, quando uma imagem enigmática foi postada anonimamente em um fórum do 4chan. O texto desafiava os usuários a resolver uma série de complexos quebra-cabeças envolvendo criptografia, literatura antiga, matemática avançada e tecnologia de segurança cibernética. Assim nasceu o mistério de Cicada 3301. A cada ano, novas pistas eram divulgadas, levando os investigadores amadores a sites ocultos, livros esquecidos e até coordenadas geográficas no mundo real. Mas o mais intrigante é que, mesmo após anos de buscas, ninguém sabe ao certo quem estava por trás disso. Seria uma organização secreta recrutando gênios da computação? Um experimento governamental? Ou apenas um jogo elaborado por um hacker brilhante? Cicada 3301 desapareceu da internet sem explicação, deixando apenas perguntas sem resposta. 3. O desaparecimento de Bruno Borges. Em 2017, um jovem brasileiro chamado Bruno Borges sumiu sem deixar rastros, mas o que ele deixou para trás foi ainda mais bizarro do que seu desaparecimento. Seu quarto foi encontrado completamente transformado. As paredes estavam cobertas por mensagens codificadas e símbolos esotéricos, e no centro do cômodo havia uma estátua de Giordano Bruno, um filósofo que defendia teorias proibidas pela Igreja Católica. Bruno também deixou 14 livros criptografados, que pareciam conter conhecimentos ocultos. Seu sumiço gerou inúmeras teorias, desde uma suposta tentativa de contato extraterrestre até a possibilidade de que ele tenha descoberto segredos que não deveria. Meses depois, Bruno reapareceu, mas nunca explicou exatamente o que aconteceu e qual era o real propósito de suas mensagens. Até hoje, muitas perguntas continuam sem resposta. 4. O site A858. Entre os mistérios mais enigmáticos da internet está o site A858. Ele surgiu como um subreddit em 2011, onde postagens aparentemente sem sentido eram feitas com códigos complexos. Durante anos, diversos usuários tentaram decifrar o conteúdo, mas sem sucesso. De repente, em 2016, o criador do subreddit fez um post enigmático dizendo que tudo fazia parte de um experimento e que ele iria encerrar o projeto. Desde então, o A858 desapareceu. Mas muitas pessoas acreditam que ainda há algo oculto nessas mensagens, e o verdadeiro significado desse código permanece desconhecido. 5. O caso WebDriver Torso. Em 2013, um canal no YouTube chamado WebDriver Torso começou a postar vídeos enigmáticos. Cada vídeo consistia em uma sequência de formas geométricas que mudavam rapidamente de cor e emitiam sons estranhos. Nenhum padrão aparente podia ser identificado,
e a frequência de postagens era assustadoramente precisa. Teorias surgiram rapidamente. Seria um código secreto sendo transmitido? Uma comunicação alienígena? Ou talvez um experimento governamental? O mistério durou meses até que o Google alegou ser apenas um teste interno de qualidade de vídeo. Mas algumas pessoas ainda duvidam dessa explicação, apontando que certos vídeos fugiam do padrão e pareciam conter mensagens ocultas. 6. O estranho Markovian Parallax Denigrate. Em 1996, um dos primeiros grandes mistérios da internet surgiu através de mensagens postadas em grupos de discussão da Usenet. Os textos eram formados por palavras aleatórias, sem sentido aparente, repetidas ao longo de vários posts. O mais curioso é que um desses textos continha a frase Markovian Parallax Denigrate, um termo sem significado conhecido. Especialistas tentaram analisar os padrões linguísticos dessas mensagens, mas nunca chegaram a uma conclusão. Alguns acreditam que era um código secreto sendo transmitido, enquanto outros sugerem que poderia ser um experimento linguístico. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que era. 7. O vídeo Grave Encounters 2. Um dos vídeos mais perturbadores já publicados na internet apareceu em um fórum obscuro. Nele, um homem encapuzado aparece segurando um papel escrito Grave Encounters 2. O mais estranho acontece quando ele se mexe. O ambiente ao seu redor se distorce, como se fosse um glitch na realidade. Os movimentos do homem não parecem naturais, e sua presença é desconfortável. Algumas pessoas acreditam que o vídeo contém mensagens subliminares ocultas, enquanto outros dizem que é uma peça de ARG, jogo de realidade alternativa. Seja como for, a origem do vídeo nunca foi confirmada. 8. O enigma de Lake City Quiet Pills. Em 2009, um usuário chamado Religion of Peace morreu repentinamente e sua conta no Reddit foi invadida. Mensagens estranhas começaram a aparecer em um site chamado Lake City Quiet Pills, que supostamente era um site de armazenamento de imagens. No entanto, investigando o código-fonte da página, usuários encontraram mensagens ocultas que pareciam falar sobre assassinatos e operações secretas. Algumas mensagens mencionavam pagamentos por trabalhos concluídos, sugerindo uma possível conexão com assassinos de aluguel ou operações militares clandestinas. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que era aquilo. A internet é um lugar cheio de mistérios, e alguns deles permanecem sem resposta até hoje. Será que algum dia descobriremos a verdade sobre esses enigmas? Ou serão mistérios eternos, condenados a ficarem sem solução? Comente qual desses casos mais te deixou intrigado e se você conhece algum outro mistério bizarro da internet. Até mais, gente curiosa!